assim pra broxar e dias de sol pra fazer os teus planos. Nas coisas mais simples que se imaginar. Dias de sol pra fazer os teus planos. Nas coisas mais simples que se imaginar. Yeah, 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 yeah. Lara, yeah, 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 yeah. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito, contemplando o mar. Oi, pessoal, boa tarde. Vamos falar hoje sobre defesa psíquica, limpeza e proteção energética. Tem um pessoal ao vivo no Instagram, outro pessoal aqui, particularmente aqui comigo no Zoom. Bem-vindos. Bom, primeiro deixa eu conversar um pouco aqui, quem está no Zoom, para saber um pouquinho de que cidade vocês estão falando. Tem algumas pessoas que eu já conheço aqui, outras não. Tem a querida Ana Lúcia, Helenir, que são minhas alunas. Quem mais? Conta aqui de onde está falando, qual a cidade, só para fazer inveja aqui, porque eu estou na poluição de São Paulo. Quem está aqui no Instagram, se puder contar para a gente de onde está falando. Estou aqui em São Paulo. Está falando de São Paulo também? Deixa eu só aumentar o som aqui, porque eu baixei por algum motivo. Okay. De São Paulo. Eu de Barracão, Paraná. Quase Argentina. Quase Argentina? Quase Argentina. Ana Lúcia, eu sei que é do Paraná. Não, é do Paraná também, não é? Araucária. Ah, também não tá tão... A cabeça não tá tão ruim. Tem a Eva. Lília, de onde você fala? Tá sem... O som tá desativado. Precisa ativar o som. Tem aqui Dani, Tassiana, Naidson. Aqui a Ju, falando de Campos, no Rio de Janeiro. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Pode escrever no chat se estiver sem microfone. Oi, Rita, bem-vinda. A Rita eu sei que fala de São Paulo. Luiz, de onde você fala? Eu falo de São Paulo, Cotia. Certinho. Então, vamos lá. Quem mais? Quem mais? Rita, de onde você está falando? Eu sei que é aqui perto. Hein? Oi, Elaine, eu estou da Zona Sul de São Paulo, Campo Limpo. Bem-vinda. Emília, bem-vinda. Vamos lá. Então, quem quiser comentar, quem quiser, por gente, deixar a câmera aberta para a gente se conectar melhor, quem não puder, tudo bem. Bom, a nossa casa aqui, o nosso trabalho não para, porque a gente está aqui, então eu pedi assim para que fechem as outras abas, né, do computador, do celular, que silencie o som aqui, eu já coloquei no modo avião aqui, eu deixei só a internet, porque sempre, só para a gente ficar inteiro aqui nesse momento, a gente vai falar sobre defesa psíquica, limpeza e proteção energética. Vou pedir para deixar os microfones fechados e aí fazer perguntas no final. Claro que existe aquela pergunta assim do tipo, não estou conseguindo acompanhar porque eu não entendi. Aquele negocinho, você pode repetir? Coloca aqui, é diferente para a gente continuar. Mas as perguntas mesmo eu gostaria de esclarecer no final, para a gente ficar mais fluido. Pode ser? Mas é claro que existem aquelas dúvidas que assim, a gente não consegue nem acompanhar. Aí a gente interrompe, obviamente. Certo? Quem aqui é terapeuta? Pode colocar no chat ou levantar a mão. Quem é terapeuta, só para eu saber o público aqui. Ou colocar no chat. Deixa eu ver. Ah, a Dani estava falando de Mato Grosso, Cuiabá. A Dani ou o Dani?
Certo. Eva está falando de São Paulo. Então, muito bem. Nós, terapeutas, somos afetados por... Imagina a gente assistindo um filme que a gente sabe que não é real, e aí a gente sabe que é tudo cenário, a gente se apaixona, a gente tem dores, a gente... Informação com a Bárbara, Eva. Ai, bem-vinda. A Bárbara foi minha aluna. Isso, ela se formou em 2016, eu acho. E hoje ela dá a formação também. Ó, que orgulho. Estou muito feliz. Muito feliz. A gente assiste um filme. A gente se afeta pelo filme, pelas dores, pela história. E a gente sabe que é uma história que não é real, que os personagens ali, as pessoas, os atores, vivem outras histórias, mas a gente se emociona e se afeta com aquilo. Imagina um paciente na nossa frente, que é uma história real, que está vivendo uma dor, que está vivendo um desafio, e não tem como não misturar energia. É uma lei da física. Existe, né, um equilíbrio energético, porque matéria, energia, matéria. Existe um equilíbrio energético, tudo tem que ficar em equilíbrio. E se a gente está com maior energia e aquela pessoa emocionalmente, psiquicamente está com uma energia mais baixa, a gente vai doar a nossa energia, não tem como. E aí, como que a gente se limpa, como que a gente se recarrega, como que a gente se recompõe e como a gente fica inteiro para continuar. Porque senão a gente vai viver doente, né? Não tem como isso. Mas a defesa psíquica, a limpeza e proteção energética, ela também é muito importante para que a gente perceba quando o mental do cliente está, de alguma forma, inconsciente, tentando interferir no campo, atrapalhando as informações daquele campo inconsciente. Se a gente perceber isso, tratar isso, lidar com isso, a gente consegue fazer com que o processo terapêutico ele flua melhor. Porque senão, muitas vezes, o mental vai criar uma barreira, ou o emocional vai criar uma barreira. Eu tenho medo que essa situação venha à tona, eu tenho uma dor muito grande. E não é só terapeuta. Qualquer lugar, médico, dentista, você vai no supermercado, na farmácia, na reunião de família, como você faz para se proteger, para se limpar, para trabalhar tudo isso? Bom, eu vou compartilhar aqui o PowerPoint para a gente... Quem está aqui no Instagram, lá na bio do meu Instagram, tem o link. No link... Peraí que eu fechei o PowerPoint, está aqui. No link, lá tem o meu WhatsApp. E aí você pode acessar o meu grupo, o grupo canal, e assistir com a gente aqui esse conteúdo, tá? Então vamos lá, deixa eu só minimizar aqui. Muito bem. Eu tenho uma certa dificuldade com a internet, quem já sabe aqui, né? Com o PowerPoint aqui. Para mim é meio com o Zoom. Cadê você, meu querido? De novo, peraí, que eu estou fazendo besteira. Um minuto com a paciência, grata pela paciência de vocês, porque eu minimizei de novo, que não poderia. Aqui. Então, vamos lá. Está muita tela aberta. Muito bem. Tem algum microfone que está aberto, eu vou pedir para fechar, por gentileza. Todo mundo enxergando a tela aqui do PowerPoint? Sim? Faz um sim para mim, por favor. Ótimo, então vamos lá. A gente vai falar da defesa psíquica, limpeza e proteção energética hoje. Aqui minha formação. Quem já chegou em casa totalmente sem energia,
assim, é um cansaço além do normal, que você se sentiu sugado, destruído, que não tem força para fazer nada. Tem um monte de ideias na cabeça, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo outro, chega em casa, deita no sofá e fica ali esperando um milagre para conseguir levantar e fazer as pequenas coisas de casa, até uma comida, tomar um banho e dormir, né? Isso é energético, é um cansaço energético. Ele é além de um cansaço físico, né? É aquele cansaço que você não consegue nem raciocinar, sabe? Esse tipo de cansaço, é um cansaço energético. Só que para ajudar o próximo, a gente precisa estar bem. Se a gente não estiver bem, como que a gente vai ajudar o próximo? Não tem como. Seja o trabalho que for, seja um atendente, um balconista, a gente está ali trocando energia. Né? E eu prometo que vocês sairão daqui hoje entendendo as bases da defesa psíquica. A limpeza, a proteção energética é um pouco maior, mas as bases da defesa psíquica hoje, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui, eu prometo, entendendo isso. Então vamos lá. Bom, a palavra inveja, olho gordo, mal olhado, maledicência, falar mal. Tem algumas pessoas que têm uma tendência a sofrer inveja. São pessoas mais invejadas, né? Quem aqui já se sentiu, pode colocar no chat no Instagram, ou aqui mesmo no chat no Zoom, quem aqui já se sentiu prejudicado, invejado, sentiu aquele pensamento, aquele assim, nossa, que peso, dá para cortar o ar com faca aqui, né? Ou você entra num lugar, seja uma farmácia, uma padaria, um supermercado, e você sai assim exaurido, você estava bem, de repente você sai sugado. Quem aqui já sentiu isso na vida? Coloca no chat para mim. Euzinha. Pois é, todo dia não dá, gente. De vez em quando a gente ainda perdoa, mas todo dia. Hoje mesmo, eu tô me sentindo bem, mas mesmo assim eu falei assim, pensei, né? Ontem eu fui num lugar muito movimentado, que eu precisei comprar umas coisas, muito movimentado. E eu tomei banho, dormi e tal, eu falei, mas eu não limpei de energia. Hoje eu já tomei um banho específico para isso, antes de começar aqui, para eu estar inteira. Porque se a gente vai deixando acumular, sabe, boa tarde, Nancy. Sabe faxina? Se você todo dia dá uma limpadinha, quando você vai fazer a faxina mesmo, ela fica mais fácil. Ora, se você deixa acumular, meu amigo, você fica o pó da rabiola, como diz meu irmão, né? Bom, e a inveja, infelizmente, ela afeta e muito a vida das pessoas, mas muito, 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 muito mesmo, tá? Infelizmente. Sabe que as pessoas não conseguem fazer, não conseguiam, né? Os cientistas, eles não conseguiam fazer pesquisas sobre inveja, porque todo mundo declarava que era invejado, mas declarava que não sentia inveja. Então a conta não batia. Se todo mundo é invejado, mas ninguém inveja, não dava para fazer pesquisa, alguma coisa estava errada. Então, ninguém sente inveja, mas todos são invejados. Então, as pesquisas com questionário, pesquisas psíquicas, né, não funcionaram. Então, eles começaram a fazer. Teve um cientista, Takahashi, e eu acho que aqui é com H que você deve o nome dele, fez um mapeamento cerebral. E a inveja, ela é marcada no cérebro, no mesmo lugar da dor. A pessoa sente dor física. É a mesma área do cérebro. Aí, percebe-se que 2% da inveja é causada por indignação moral. Realmente, a pessoa fez algo moralmente assim que não cabe no parâmetro nenhum. Só que 50% disso é inveja. Então, às vezes, não é porque a pessoa é moralmente, não, mas ela fez um negocinho que incomodou, feriu o ego aqui dentro, eu não me dou conta disso, e aí eu sinto inveja. Oi, Nancy, obrigada. Família, ó, a Josi colocou aqui. Seja na família, no trabalho, somente
Ah, minha filha, sempre tem. Porque, ó, nas partes espirituais, seja num terreiro, seja num centro, seja numa igreja, seja num templo, as pessoas estão indo lá, seja num hospital, as pessoas estão indo buscar, num processo, numa terapia, as pessoas estão indo buscar ajuda, espiritualmente também. Portanto, elas não estão bem. Então, eu costumo dizer que é um lugar onde os lugares espirituais são lugares de ajuda, são lugares, são hospitais de ajuda, né? Só que a gente tem que se sentir bem com isso. Se sentir bem ajudando o outro, senão a gente não vai sair sempre sugado, né? Existem também níveis de inveja, a inveja branca, que é branca entre aspas, é um termo popular, não é um termo científico, mas é aquela inveja motivadora, percebida como cobiça. Por exemplo, nossa, que legal, fulano tem isso. Eu vou estudar esse assunto, porque eu quero também seguir nessa linha. Eu achei tão interessante. A inveja escura é aquela assim, eu não quero que você tenha, eu quero que você morra. É aquela inveja que quer destruir o outro. Não precisa responder, mas vamos pensar um pouquinho. Quem aqui, não precisa responder, tá? Essa não precisa. Mas quem aqui, de alguma forma, falou assim, ai, bem feito, outra pessoa, ser exibida, por exemplo, já sentiu isso. Ou aquele, sei lá, boy lixo, ai, tomara que morra, tomara que coma muita grama, que paste bastante. É um tipo de sentimento destruidor. Infelizmente, nós temos isso, né? Uns com mais intensidade, outros com menos. É aquele sofrimento que você sente prazer em destruir o outro, em causar sofrimento no outro. E é destruidor. E é destruidor mesmo, né? Eu vou falar uma outra coisa antes, eu já volto aqui nesse slide. Vou contar uma outra história aqui, ó. E já volto naqueles lá. Matéria e energia, a gente já sabe disso. 95% dos nossos pensamentos são inconscientes e reflete a qualidade da nossa aura. Aura é o nosso campo de emoção. Nossa aura, nosso campo áurico, ele é formado pelos nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E é aí que a gente tem que atuar na defesa psíquica e proteção energética. Nós nos comunicamos com pessoas o tempo todo. Então, o tempo todo, nós estamos trocando energia. Dois corpos, quando se encontram, jamais serão os mesmos. Sempre a troca de energia, a lei do equilíbrio. O que tem maior energia doa para o que tem maior energia e, com isso, perde força. Outro dia, eu estava num lugar beneficente, participando de um bingo para ajudar aquela instituição que era sem fins lucrativos. Um bingo assistencial, não era para diversão. Tudo bem que a gente se divertia também. Mas ali as pessoas doaram objetos que entraram no bingo e eu ganhei um objeto lá, né? Uma coisa simples, um liquidificador, né? Na hora que eu levantei, a pessoa foi lá conferir a minha cartela e falou: ah, acertou, tal. Eu senti uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça, falei: opa, nós estamos aqui num lugar beneficente, ajudando essa instituição aqui, que ajuda pessoas a pagar o aluguel, pagar as contas, ajudando através do bingo. E eu falei: opa, comecei a imediatamente dar os comandos de limpeza, me blindei, me fechei ali e tomei as medidas de limpeza quando cheguei em casa, né? Então, mas como que a gente vive? Como que a gente evita isso? A gente vive de sociedade. Não tem como. Tem um caso aqui, a minha história, eu vou contar isso aqui. Eu frequentava um lugar, esse lugar já fechou, ele fechou na pandemia. E eu chegava cedo para. Chegou Berenice. E eu chegava cedo para pegar a ficha, tal, de atendimento, que era por ordem de chegada, e dava um determinado horário, eu começava a passar mal. Cheguei para o hospital algumas vezes, com tontura, com mal-estar. Eu falei, gente, o que acontece? E assim, era sempre segunda-feira que eu ia nesse lugar, e aí, nossa, passando mal. Você acha que é algo físico, né? Tô passando mal. Eu ia para o hospital, sei lá, ver se é labirintite, se é meningite, não, fiz tudo quanto é exame
e nada. E vai em outro hospital na outra semana, outra segunda-feira e a outra segunda-feira. Eu falei, gente, está acontecendo com isso. Mas eu não tinha me tocado, que era às segundas-feiras. Era naquele lugar, né? Eu falei, nós passando mal. E aí, uma pessoa chegou para mim e falou assim, isso aí é pensamento de uma pessoa em cima de você. E eu, nossa, comecei a ligar minha antena, né? E eu comecei a reparar que era o horário que uma pessoa chegava. A minha terapeuta, eu sempre fiz terapia desde criança, sempre me terapeutizei. Ela chegava naquele horário. E aí eu comecei a associar com um mal-estar. E depois fui confirmar, né, de algumas formas aqui, e realmente era pensamentos dela. Como ela conhecia a minha trajetória, conhecia a minha história, conhecia a minha vida, né, como minha terapeuta, eu era um livro aberto para ela. Eu sempre fiz terapia a vida toda. Ela começou a sentir inveja. E eu cheguei a passar mal diversas vezes e ir para o hospital. Por quê? Porque para ela eu não me blindava. Porque eu achava, né, que ela estava ali querendo me ajudar. Mas despertou nela a inveja. Olha que louca, como isso é delicado, né? Josi, eu já volto aqui para responder, vou tentar responder isso no final, até o final. Senão a gente volta a isso, tá? Nessa atraída por um sentimento autodestruidor também, pode. Então, eu já passei muitos perrengues, assim, de ir pro hospital mesmo. Só que não dá para a gente se isolar, a gente vive em sociedade, né? Olhando a foto aqui, ó, olha o olhar dessa pessoa aqui na foto. Opa, desculpa, fui clicar em cima da foto. Olha o olhar dessa pessoa aqui na foto, olha isso, né? E a nossa aura, ela muda conforme, a cor da nossa aura muda conforme as nossas emoções, tá? Então, vamos voltar aqui um pouquinho para a gente explicar melhor isso. Berenice, quando eu ligo aqui, ela vem, daqui a pouco ela sossega. E não posso nem fechar a porta, senão ela fica arranhando. Como não moro em apartamento, tem que, tadinhos, né? Não é quintal aqui. Bom, nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Pesquisas indicam isso. Antigamente achava que a dopamina ela ficava só no cérebro. Hoje sabe que a dopamina que libera aí aquela sensação de vamos lá, vamos fazer, de incentivo, tal, ela se liga a cadeias de aminoácidos e percorre a corrente sanguínea inteira. Portanto, ela não fica só no cérebro, ela fica no corpo também. 5 minutos de pensamentos negativos interferem na secreção de dopamina e nós baixamos a nossa imunidade por 5 horas. Pesquisas científicas mostram que 5 minutos de pensamentos negativos interferem na secreção de dopamina, nós baixamos a nossa imunidade por 5 horas. E a medicina, então, já sabe que todas as doenças começam no mental e no emocional. Portanto, nós somatizamos as nossas emoções. E o nosso campo áurico, que é o nosso objetivo de trabalho na defesa psíquica, limpeza e proteção energética, é formada pelas nossas emoções, né? Lasquei-me. Não, e pior, Josi, olha só, depois eu vou ler todos aqui que eu não consigo acompanhar tudo ao mesmo tempo. Olha só. 95% dos nossos pensamentos são inconscientes. A gente tem consciência do que a gente pensa, somente 5% desses pensamentos. Os outros pensamentos, eles estão no nosso inconsciente. Aí lascou-se ainda mais, que é aí o que a gente vai entrar no estudo do ego a partir do estoicismo, né? Que é o nosso ego que destrói. Que é lá a pergunta de alguém aqui, eu já volto nessa pergunta, por isso que eu não falei nada, porque a gente ainda vai ver isso. Bom, a nossa aura, ela é formada pelas nossas emoções, aqui a gente tem um desenho, esse desenho é esquemático aqui é uma foto mesmo, tá? Da aura. Então, o nosso corpo de luz, nossa aura, o nosso campo de proteção, formada pelo que pensamos e sentimos. Então, a gente não consegue enganar
A gente pode até dizer algumas coisas, né? Ai, como eu tô feliz, como não sei o quê. A tua energia tá lá, assim, de morte, digamos assim. Não tem como. A gente sente tudo. Tudo, 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 tudo. Né? Muito bem. Tem gente que tenta disfarçar, que tá toda perfeita, tudo, né? Mas, na verdade, o negócio tá ruim. A gente sente. Somos uma consciência presa em um corpo físico. E tudo que fazemos ou sentimos interfere na qualidade da nossa energia, dando força ou tirando força, dando mais ou menos saúde. A medicina já sabe que toda doença começa no mental e no emocional. Bom, para quem está aqui e está se interessando pelo conteúdo, eu vou colocar aqui no chat o meu WhatsApp. E as 3 primeiras pessoas que escreverem no WhatsApp, tá? Porque depois eu não consigo pegar o chat porque ele não fica gravado. As 3 primeiras pessoas que mandarem eu vou passar um e-book sobre o início das doenças, formas, pensamentos, ervas, incensos, e tinha mais um item. Um pouquinho de geometria sagrada para proteção. As 3 primeiras pessoas me mandam no WhatsApp, fala do e-book, tá? E aí eu mando para vocês quando eu terminar aqui. Parabéns, tem pessoas já pingando mensagens ali, já tô vendo. Quem tá no Instagram também, se quiser, manda no WhatsApp, tá? Para as 3 primeiras pessoas. Manda no WhatsApp, Luiz, por favor. Tá bom? Muito bem. Porque depois o chat não fica gravado, e aí eu não sei quem pediu, quem não pediu. Parabéns para quem tomou iniciativa, tem algumas pessoas aqui, tá? Que já me mandaram no WhatsApp. Muito bem. Tá fazendo sentido isso que a gente está falando? Deixa eu ver a carinha de vocês. Tá fazendo sentido? Essa conversa doida aqui, tá? Sim. Joia. Bem-vindo. Sim, total. Ótimo. Então, muito bem. Deixa eu voltar aqui. A nossa aura é formada pelas nossas emoções e aqui a gente tem um pouquinho. A Cláudia aqui no Instagram. A gente tem aqui um pouquinho, são 400 e tantas emoções, 412 emoções, se não me engano. Aqui a gente tem um pouco da frequência vibratória das emoções. Essa frequência ela é lida em hertz. Quando a gente sente vergonha, humilhação, a frequência disso é 20 hertz. Quando a gente se sente culpado ou ofendido, a nossa frequência, a nossa frequência cai para 30 hertz. Quando a gente está desesperado com alguma coisa, apático, a nossa frequência cai para 50 Hz. Tristeza, arrependimento, 75 Hz. Medo, 100 Hz. Ansiedade, 100 Hz. Súplica, desejo, 125. Raiva, ódio, 150 Hz. Orgulho, desprezo, 175. Coragem, afirmação. Coragem, na verdade, é confiança, né? 200 Hz. Neutro, verdadeiro, 250. Quando eu tô disposto, otimista, 310. Mas é aqui do coração, né? Vamos lá, vamos fazer. A pessoa tá morrendo, se arrastando. Não, é de verdade. Porque a aura a gente não vai conseguir enganar o nosso campo áurico, nossos sentimentos que vão formar. Então, não adianta ter aqueles pensamentos positivos se você está destruído por dentro. Claro que você vai mudando, vai virando um mantra. Não, eu vou melhorar e vou colocar uma música, e aí você vai elevando a sua frequência. Mas não é assim, não, tá tudo bem, é porque você está destruído por dentro. Claro que uma coisa interfere na outra. Né? Aceitação, 350 Hz, razão, 400, amor, 500 Hz. Alegria verdadeira, serenidade, reverência, felicidade, paz, 540, 600 Hz. Iluminação, de 700 a 1000 Hz. Se a gente sentir amor para cima, 500 Hz para cima, ninguém fica doente. Quem que consegue manter esse estado, que eu digo estado de Buda, assim, né? 100% do tempo, amor, iluminação, paz.
Você tem vontade de apertar o pescocinho de algumas pessoas, brincar de roxinho com aquela criatura que te, né? Gente, é humano, é humano. Mas o negócio é perceber quando você está vibrando demais aqui, demais eu digo por muito tempo, e não está conseguindo sair. Aí o que que a gente faz? A gente usa meios que a gente vai aprender para poder limpar, porque a gente abriu, quer ver? Deixa eu mostrar uma foto aqui. A gente abriu buracos no nosso campo áurico, formando bloqueios ou energias negativas. Então, seja pelos nossos próprios pensamentos, alguém perguntou isso sobre um pensamento autodestrutivo. A gente, sei lá, não precisa ser um pensamento autodestrutivo, pode ser uma tristeza. Todo mundo pode ficar triste, gente, nós somos humanos. E se a gente não consegue mudar esse padrão vibratório, começa a formar no nosso campo áurico bloqueios ou de energias negativas, ou energias negativas. E é aí que conecta o pensamento de inveja do outro, ou o serzinho que ela manda pela própria inveja, ou a forma pensamento. Quer dizer, nós temos pontos cegos que nós precisamos trabalhar. Quais são esses pontos cegos? Muito mais do que isso aqui. Isso aqui é só um modelo, né? Isso aqui, esses sentimentos são mais de 400 e tantas emoções catalogadas. Existem emoções complexas. Por exemplo, o que é emoção complexa? O amor, ele só existe na sua essência quando há respeito. Se não há respeito, não tem amor. Porque amor é um sentimento complexo, por exemplo, né? Mágoa está ligada à raiva. Tem gente que está ligada à tristeza, está ligada à raiva. É raiva reprimida. Então, tem emoções que são derivadas, emoções simples e emoções derivadas. Dá um total de 400 e poucas emoções, 412 emoções, né? São os nossos pontos cegos, nós precisamos trabalhar, estamos em constante evolução, nós estamos aqui na 3D, sujeito a uma série de coisas que sempre a gente é atraído por situações em que nos desafiam. Se, por exemplo, você se sente desrespeitado, ofendido quando alguém mente para você, por exemplo, um exemplo qualquer. Você vai atrair pessoas que mentem para você para que você trabalhe a sua autoafirmação e não precisa se sentir desrespeitado por isso, porque é dela. Pois é, Josi, tem ocitocina em cápsula, tem ocitocina, aquela que espirra no nariz, mas tudo bem, você pode colocar a ocitocina, né, para circular no seu corpo, mas você vai manter ali ainda aquele sentimento de raiva, de tristeza, de medo. Portanto, cadê o slide? Esses bloqueios aqui, ó, energéticos, mesmo que você coloque a ocitocina, mesmo que você pense positivo, a ocitocina é o hormônio do amor, né? É aquele hormônio liberado no parto para a mãe amar aquele joelho feio que nasce, por exemplo, e não jogar pela janela, aquela coisa, brincadeira. Mas a gente precisa também equilibrar esses outros pontos. É importante, sim, colocar a ocitocina, porque é onde a gente forma vínculo com as pessoas, mas vão aparecer situações na nossa vida para que a gente se trabalhe. Então, se você sente desrespeitado quando alguém mente para você, vai aparecer gente que mente para você para que você a trabalhe. Esse sentimento, a raiz desse sentimento de desrespeito, que pode vir lá da infância, que pode vir de um ancestral, que pode vir de uma personalidade, enfim. Tá? Vamos falar um pouquinho dos chakras. Tudo bem por enquanto? Deixa eu ver a carinha de vocês. Tudo bem? Tá fazendo sentido? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Sim, sim, sim. Pode colocar no chat. Eu fico feliz em ver assim, porque senão eu me sinto doida falando sozinha, tá bom? Eu, por muito tempo, não é inalar, é spray de citocina, assim, que vende na farmácia. Toda noite ia lá, mas continuei com os meus problemas de me sentir desrespeitada, por exemplo. Traumas de infância, a gente tem que trabalhar, a gente não tem como. Boa tarde, Marjane, bem-vinda. Quem quiser entrar aqui no grupo, que a gente está aqui no Zoom, pega o link na bio, lá no Instagram. Muito bem.
O chakra básico, aqui em vermelho, ele vai falar da vida material. Dinheiro, prazer. Tá? O chakra que está representado aqui em laranja, ele vai falar dos relacionamentos, autoestima, autoamor. O chakra aqui em amarelo, ele vai falar do poder pessoal, da alegria, da tristeza, da iniciativa, da criatividade e ação. Aqui no cardíaco, o amor, o altruísmo, verdade, o pessimismo, compaixão, tolerância. Aqui em azul, a comunicação, o que eu comunico, o sutil que eu comunico no mundo, o discernimento, a expressão de objetivos, o cocriar no mundo. Tá? E aqui tem o frontal que eu não coloquei, que é o olhar para o mundo de uma outra forma, com mais, não é maturidade a palavra, mais consciência. E o último, aqui, a conexão com o divino, a causa da existência da nossa essência. O que eu estou querendo dizer isso? Que as energias são setorizadas. Se você não conseguiu expressar, você vai ter problema nesse chakra aqui. Se você tem problema com o amor, a falta de amor, ou com a falta de verdade, ou com o pessimismo, com a falta de tolerância, você vai ter problemas aqui no cardíaco. Se você não assume o seu poder pessoal, seu poder de escolha, seu poder de decisão, se você está muito triste, vai afetar aqui o seu chakra. Aqui, ó. Esse em amarelo. Se você tem dificuldade em se relacionar, como assim dificuldade em relacionar? Vamos supor que tenha crescido num ambiente hostil, numa família onde o pai era muito bravo, por exemplo. Aquilo foi assustador para aquela criança. Ela passa a crescer, ela cresce se defendendo do mundo, porque parece que todo mundo é perigoso. Ela associa aqueles gritos, entra num modo de autodefesa, tenta controlar tudo e a todos. E quando ela tenta se controlar, ela se fecha no ego dela, de proteção, e aí ela acaba se achando melhor que os outros, porque ela está fechada no ego, e aí ela se isola e só piora os problemas dela. Ela vai ter problemas neste chakra aqui, representado em laranja. E aí, se ela se fecha para o mundo, ela tem dificuldade na vida material, amor, enfim, aí detona o resto, né? Então, um equilibra o outro. Portanto, o equilíbrio dos chakras é importantíssimo para uma defesa psíquica, limpeza e proteção energética. Claro que eles se desequilibram o tempo todo. Esse aqui eu já contei, né? Olha, as pessoas que a gente convive, imagina que a gente vai para a rua aí, a gente vai para a rua, a pessoa que a gente encontra no balcão da padaria está com esse tipo de energia, o outro ali no caixa está com esse outro tipo de energia. A gente vai se misturando, não tem como, tá? Muito bem. E aí, o que faz com que a gente se envolva, se conecte ou não se conecte com a dor do outro? É o espanto. Se eu me espantar, falar, nossa, que horrível. Como essa pessoa foi se envolver com esse tipo de pessoa, né? Se a gente julgar. Quando a gente julga o erro do outro, esse julgamento passa pela gente por primeiro, esse sentimento passa por nós primeiro, e aí a gente já se envolveu na dor do outro e acionou gatilhos nossos. E aí você conectou. Portanto, quanto mais trabalhado, mais terapeutizado tiver o terapeuta, menos pontos cegos ele terá. Mas a evolução é eterna, a gente vai ter que fazer terapia pro resto da vida. Evoluir para o resto da vida, não, né? Da existência. Da existência. Então, quando julgamos, trocamos energia, mesmo que a energia do outro seja condenável, sei lá, matou alguém, não sei, você está entrando na energia do outro. Pesquisas científicas recentes sobre a psique humana mostram que não tem como pensar ou desejar algo sobre alguém sem antes desejar ou pensar algo sobre si próprio. Entra em pontos cegos nossos, em gatilhos nossos, 95% dos nossos pensamentos são inconscientes. Então, quando nós achamos absurdo o que o outro faz, essa emoção de espanto sobre o outro está passando por nós primeiro. E aí a gente abre brechas no nosso campo áurico. Esse é o pulo do gato.
A gente abre brecha no nosso campo áurico. Aqui, por exemplo, no meu caso, que eu sou consteladora, uma constelação não pode, de forma nenhuma, ter um julgamento, mas nenhuma. Se houver um mínimo julgamento, você perdeu aquela constelação. Então, por exemplo, faz quantas semanas? Já não lembro, 3 semanas? Eu constelei uma moça, que ela falou assim, eu preciso entender por que ele fez isso comigo. E eu pensando aqui, eu preciso trabalhar a autoestima dela, para ela não se conectar mais às pessoas como ele. Pronto, eu julguei. Era um usuário de droga, de cocaína, negócio pesado, né? E eu falava assim, essa moça não merece isso. Eu julguei. E aí, durante a constelação, eu vi o quanto amor que ela tinha de querer salvar, querer que ele saia das drogas. É isso, era o altruísmo dela, não era a baixa autoestima, sabe? Eu falei, opa, mudando a rota aqui do que... E mesmo constelando há 17 anos, sabendo do não julgamento, essa moça não merece um usuário de cocaína. Ela nem tá mais junto. Ela só queria entender o porquê. O porquê que ela ainda se conecta, porque ela quer salvar. E eu também tentei salvar de alguma forma, dizendo, não, ela não merece isso. Vamos trabalhar esse auto-amor. Nem cheguei no auto-amor. As questões foram outras ali. A gente tem que respeitar o tempo de evolução do outro. Portanto, não fala. Se você está vendo que a pessoa está no caminho, não fala. Porque o caminho certo é certo para mim, é certo para você. Mas não é, às vezes, o que a pessoa precisa. Se no final do dia estamos sem energia porque passamos boa parte do tempo sofrendo com as emoções dos outros, com os noticiários, com as coisas. Então, é preservar a nossa energia. Tem uma frase em latim que é muito usada no estoicismo, quando o estoicismo fala principalmente de ego, que é o que nos destrói, eu amo o estoicismo, que é memento mori. O que é isso? Eu sei que eu vou morrer. Por que eu vou perder tempo com essa energia aí? Por que eu vou perder tempo com o outro que tá brigando? Eu sei que eu vou morrer. Então, muitas vezes, assim, outro dia, reunião de condomínio, discussão da vaga da garagem, aquelas coisas, eu tava lá, memento mori, porque eu não vou brigar, não vou discutir, porque, assim, no fim, foi ótimo, né? Não, porque se a gente entra na energia, a gente sai desgastado, a nossa aura se retrai. Quando a gente entra no julgamento, a nossa aura se retrai, e aí a nossa proteção espiritual cai. Por quê? Porque a gente abre brechas no nosso campo áurico. Então, tratamentos com ervas, cristais, incenso, geometria sagrada, apometria, elas vão ajudar a construir uma aura mais forte. Mas, se a gente, por dentro, abrir buracos no nosso campo áurico, o que adianta? Você está lá construindo uma aura mais forte, fazendo o campo de proteção, usando a geometria sagrada, usando a cromoterapia mental, banhos e ervas. Se mentalmente você está lá entrando na energia do outro. E quanto mais a gente evolui, mais coisas a gente percebe para trabalhar na gente. Cada vez mais. E é lindo esse processo, é lindo. Mas, ao mesmo tempo, quem sabe um dia ainda eu tenha sei lá, a maturidade para olhar uma situação e não julgar. O próprio Bert Hellinger diz, quem julga, acusa Deus. É uma frase dele, isso. Porque a gente não sabe a história, a gente não sabe a dor, a gente não sabe o porquê, a gente não sabe o nível espiritual, a gente não sabe a intenção. Portanto, quando a gente julga, a gente está nos nossos valores morais. É aqui dentro o problema, não é no outro. Então, se a gente está com a nossa energia lá embaixo, claro que existem outros motivos para isso, de ordem espiritual, mas eu estou pensando aqui só na psique humana, né, e nas emoções, que, obviamente, conecta com a parte espiritual, a gente vai se desgastar, se a gente não trabalhar aqui dentro. Mas, mesmo assim, dentro de um contexto terapêutico, você como terapeuta, no consultório, ouvindo aquela história, daquela dor, daquela doença, daquela pessoa, não tem como nos afetar.
E aí, que bom que a gente tem recursos de ervas, de incensos, ervas específicas, incensos específicos, de geometria sagrada, apometria, para ajudar a construir uma aura mais forte. Senão a gente não aguenta. Fora os momentos em que a gente precisa se recarregar. A gente precisa se recarregar. Onde a gente se recarrega? Natureza. É importantíssimo o descanso. E quem mais nos destrói é o nosso próprio ego. E a gente não enxerga o quanto o nosso ego nos destrói. A gente não enxerga isso. Portanto, parte do curso a gente vai focar muito no ego do estoicismo, para a gente começar a perceber os nossos pontos cegos. Ah, já falei isso, ó, já ganharam. Muito bem. E eu gostaria que as pessoas... Tá fazendo sentido, gente, antes de eu continuar aqui? Sim ou não? Sim? Bonitinho. Tá fazendo sentido? Muito bem. Tô vendo a carinha de todo mundo aqui. Quem tá com a câmera aberta, né? Então tá bom. E eu gostaria muito, muito, muito que nós continuássemos terapeutas, mas sem nos machucar. Sem nos machucar. Porque chega uma hora que a gente não vai aguentar mais. É muito pesado. A dor do outro. A nossa dor é muito pesada. E assim, da mesma forma como nós gostamos, quando vamos para uma terapia, que o terapeuta esteja ali inteiro para nos ajudar. Mas também não quero deixá-lo mal. Mas cabe a ele se proteger. Cabe a ele se defender. Quantas vezes numa constelação, usando todas as técnicas de proteção, eu percebi que era um pensamento, um sentimento da pessoa interferindo no campo. Se eu não tivesse essas técnicas de proteção, o mental do cliente ia interferir no campo. Não era nada do avô, bisavô, podia até ser, mas era o medo dele de olhar para a situação, por exemplo, o medo daquela pessoa. A tentativa de manipular, porque é sempre o outro o culpado, eu nunca assumo a minha parte da responsabilidade. Ou eu tenho medo de olhar para isso, se eu tenho medo de olhar para isso, é para isso que a gente vai olhar, porque deve ter alguma coisinha ali, e aí o medo do cliente pode interferir e não abrir o campo como deveria, né? Daí a importância das técnicas de defesa psíquica, limpeza e proteção energética. Vocês conhecem esse vídeo aqui do paraquedista americano? Conhecem? Deixa eu passar aqui. Por quê? Por que que eu passo esse vídeo? Porque eu gostaria muito que todas as pessoas ajudassem dessa forma. Deixa eu compartilhar a tela, porque eu parei de compartilhar, né? Eu e a tecnologia. Ai, uma hora eu aprendo. Aqui. Que não desistissem da gente. Que a gente não desistisse do outro. Mas que também não adoecêssemos. What are you doing? He sent me those first two pictures on with the knee braces, the back brace, the canes, 297 pounds, and his belly was out to here.
I was thinking, God, how am I gonna help that guy? When you get what you want, not what you need. When you feel so tired, you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Let it be well. Lights will Much later, I don't hold these up, they'll fall. I'm not gonna do that right now. But I'm really pleased with this. And I just want to share this with everyone. Thanks a lot. You're too in love to let it go. But if you never try, you'll never know. Here's where I'm at now. What you wear. Someday. Try to fix you. Olha só. Se esse moço conseguiu voltar a correr, é porque teve um terapeuta que não desistiu dele. E aí nós, terapeutas, quando não estamos bem, como é que a gente vai cuidar profundamente do nosso cliente? Por que será que os outros terapeutas, entre aspas, desistiram do caso? Mas teve um que acreditou e foi até o final. Quantas vezes numa sessão de constelação, quem já assistiu minha constelação, seja online, presencial, que de repente eu começo a dar uns comandos ali de geometria sagrada, não sei se já perceberam isso, quem que assistiu aqui minha constelação? A Eva já assistiu, a Elenir, eu começo a dar uns comandos de geometria. Por quê? A Cíntia também. Por que a Ana Lúcia? O que eu estou fazendo? Eu estou protegendo o campo, às vezes, o mental, a interferência, porque eu quero ir até o final e eu quero chegar na verdade. Eu não vou permitir nenhum desvio. E isso faz parte da defesa psíquica, da limpeza e proteção energética. Não só do terapeuta, não só para ensinar o cliente, mas também do campo de atuação, do mindset terapêutico. Eu preciso ter isso de uma forma segura, para que eu seja realmente eficaz. Senão eu estou brincando de fazer constelação, que lá virou um psicodrama. E existem casos que eu vou falar para a pessoa, o seu caso não é mental, o seu caso não é emocional, o seu caso é outro. E vou terceirizar, vou indicar, ó, procura tal pessoa, ou dentro aí do que você acredita, enfim. Eu dou um caminho também. O seu caso não é esse, o seu caso é um pouco além, o seu caso é isso, o seu caso é aquilo. Porque se a gente não percebe que as energias estão todas misturadas ali, como que a gente vai chegar na raiz? Na raiz do problema.
Entende isso? É importantíssima essa defesa psíquica. Importantíssima. Tanto para não ter pontos cegos em mim, como para eu perceber a interferência mental do cliente. Deixa eu continuar aqui. Eu não sei porque eu fechei o PowerPoint, me desculpem. Deixa eu abrir de novo aqui que eu vou continuar. Tá fazendo sentido, pessoal? Joia. E aí o terapeuta, o médico, obrigatoriamente entra na energia do cliente. Se a gente tiver pontos cegos, lascou-se. O que fazer? Então, eu quero agora pedir a permissão para vocês. Deixa eu abrir de novo aqui. Desculpa, não é isso. Abrir de novo o chat aqui e a carinha de vocês para pedir a autorização, a permissão de mostrar um pouquinho sobre essa imersão em defesa psíquica, limpeza e proteção energética, que vai acontecer no último final de semana de setembro e 1º de outubro. É um final de semana, sábado e domingo. Mas eu quero pedir a permissão de vocês. Quero saber se eu cumpri o que eu prometi, que vocês iam entender de onde está a base da defesa psíquica. A base da defesa psíquica está no nosso equilíbrio mental e emocional. Senão não adianta nenhuma erva, nenhum chá, nenhum cristal, nenhum incenso, nenhuma geometria sagrada, se por dentro eu mesmo estou abrindo todas as janelas e falar, venham energias das pessoas que me invejam, né? Então, é preciso internamente também me cuidar. E não só cuidar do externo. Então, acredito que isso eu tenha deixado claro, esse recado, certo? E aí eu gostaria de pedir a permissão para vocês. Eu tenho autorização de vocês para falar um pouquinho dessa imersão que vai acontecer. Ótimo. Então, vamos lá. Então, já falando aqui que vai ser no dia 30 de setembro e 1º de outubro, o dia inteiro, das 10h30 às 4h30. A gente passa um pouquinho, quem já participou de curso comigo sabe que a gente vai um pouquinho a mais. A gente faz uma horinha de almoço, é claro, né? Com teorias e práticas. Então, quanto custa uma sessão de constelação? Tem gente aí que cobra, sei lá, R$100, R$300. Tem terapeuta, dependendo da experiência do terapeuta, R$1.000, R$1.500, R$4.000. Isso depende da experiência do terapeuta. Com relação a curso, por comparação, tem um constelador anterior a mim, eu constelo há 17 anos, ele está aí no mercado de constelação muito. Esse curso é avulso, ele não é só para consteladores, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa. Mesmo quem não é terapeuta nenhum. Quero proteger da minha família. Quero fazer o curso. Tá? Essa imersão. Ele está no mercado aí antes de mim, eu estou há 17 anos. E por comparação, cada módulo dele, cada encontro, 3.600, preço de hoje, R$3.600. E ele não fala da defesa psíquica, ele não fala, por exemplo, do déficit de atenção dentro da pedagogia sistêmica, enfim, tem o trabalho dele dentro do molde, só molde Bert Hellinger. O que ele vai trazer? Ele vai trazer a ordens da ajuda terapêutica, que eu também vou falar, mas eu vou além, eu vou falar aqui da defesa psíquica da proteção energética. O meu módulo, ele custa R$1.058, não é 3.600, é 1.058. Mas eu vou fazer uma oferta especial para esse grupo que está aqui. Antes disso, deixa eu mostrar o conteúdo do curso, né? Então, a gente vai falar dos cuidados do dia a dia, falar do ego para o estoicismo, ordens da ajuda de Bert Hellinger, campo de proteção do ambiente, falar dessa conexão para manter essa proteção, campo de proteção pessoal, proteção do ambiente também, acho que eu esqueci de colocar aqui, atitudes que protegem,
Recursos para manter o ambiente e pessoas energeticamente limpos após cada atendimento, ou dia de trabalho, ou dia nosso. Sinais de que, inclusive do comportamento de animais, que há necessidade de limpar, de nos limpar e limpar o ambiente. Quais são os sinais? Quais são os sintomas de que tem alguma energia intrusa? Emoções que afetam o nosso campo áurico. Proteção para atender mulheres grávidas e crianças, também vamos abordar isso. O limite da abrangência do atendimento, onde a gente vai, se a gente pode ir além de alguns pontos ou não, nós vamos falar de registros acásticos. Comandos básicos de limpeza e equilíbrio do ambiente. Oi, tem algum microfone aberto, se puder fechar, por gentileza. E equilíbrio do profissional. Mantras de proteção, incensos de proteção, cristais de limpeza e proteção, funcionamento de banhos e incensos, atuações de formas e pensamentos externos e resistência do próprio cliente. Vamos falar das subpersonalidades, das personalidades múltiplas, dos corpos sutis, dos centros de força, como encerrar energeticamente os atendimentos para a gente não ficar com o campo aberto da pessoa e nem o nosso, para desconectar. Técnicas de geometria sagrada, de apometria, de apométricas de proteção. Vamos falar de campo magnético, de pirâmide, de cone quântico, cilindro de luz, de Rexô. Então, são técnicas. Anel de contenção mental, cromoterapia, o círculo azul, cortina azul, calibragem energética. Bom, esses são os conteúdos. E eu vou fazer uma oferta para esse grupo que está aqui, tanto para quem está no Instagram, como para quem está aqui no Zoom. Se eu puder fechar, por gentileza, o microfone que está aberto, vamos ver quem é. Aqui, já achei, se tiver som. Nossa, não fecha, não sei por quê. Não consegui. Tudo bem. Existem algumas aulas extras, essa é uma aula extra, por exemplo. Próximos workshops vamos falar mais coisas. Certificado, material didático, acompanhamento, garantia. Então, são 2 dias, sábado e domingo, dia 30 de setembro e 1º de outubro, ao vivo, com mentoria, ou seja, com práticas e tirar dúvidas, das 10h30 às 4h30. Depois as aulas ficam gravadas e a gente fica 1 ano com acesso a essas aulas, com mais de 12 horas de conteúdo. E tem um WhatsApp de suporte para tirar dúvida comigo. Conteúdos eu já falei. Então, apenas hoje, vou dar um super desconto para as 3 primeiras pessoas que mandarem lá no meu WhatsApp, eu quero, e as formas de pagamento. Então, de 1.058 vai sair por 12 parcelas de R$ 63,43 no crédito, ou 597 à vista. Tá? Então, quem quiser, já vi que tem gente mandando aqui, mas manda também a forma de pagamento. Eu quero, mas a forma de pagamento, se é no crédito ou à vista, porque aí eu já mando como vai ser. Então, eu quero a forma de pagamento no WhatsApp, tá bom? E tem valores especiais para pacotes, que aí quem quer fazer o curso inteiro, o meu método de constelação, ou após formação em constelação, se já tiver o meu método e já tiver o método Bert Hellinger. Mas aí a gente conversa, porque não é pagou, entrou, vai ter uma entrevista, né, dentro dos pacotes. Mas para esse curso agora, eu quero forma de pagamento de 1.058 por 12 de 63,43 ou 597 à vista. E, enquanto vocês mandam aqui no WhatsApp, gostaria de saber se tem alguma dúvida. Estou à disposição aqui para tirar as dúvidas. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Será que eu respondi aquela? Oi, Dudu. Tudo bem, Dudu? Oi, oi. Minha barriga tá mal só porque eu tenho que ir no banheiro, não é nada de ruim.
Então vamos lá. Fiz todo o tema hoje. Então vamos lá, deixa eu ver as perguntas aqui. Tinham as perguntas da Josi, eu acabei não respondendo. Não sei se tem mais. Tem aero. Então, deixa eu ver aqui. Rita, no seu caso, eu sinto que é outra coisa, viu? Que o curso também vai ser importante, mas tem uma outra parte aí que depois eu te mando no WhatsApp o que eu sinto aqui do seu campo, tá, Rita? Ó, pior que isso, parte dos próprios irmãos de fé e não dos pacientes. É pior mesmo, viu, Josi? Porque, sabe, nessa parte aí espiritual, acaba subindo o ego, por isso que a gente vai falar do ego de estoicismo, porque a gente não enxerga o nosso ego. É uma coisa assim, como o nosso ego nos destrói. E essa energia pode ser atraída por um sentimento destruidor? Pode. É a autoobsessão. Muito, a autoobsessão. É verdade aqui, Nancy. Depois eu percebi que eu tinha separado, eu tinha superado a mestra, digamos assim, né? Mas eu não me dava conta da inveja dela. Tô lendo aqui os comentários, né? Quando eu falei da minha terapeuta, que eu cheguei para o hospital e não sabia que era a energia dela. Depois que eu fui associar. E assim, teve uma vez que eu atendi um cliente que foi indicado por uma colega de neurociência, minha formação de base é neurociência. Então, uma colega de neurociência falou assim: ó, você que está em São Paulo, tem um fulano, porque ela era de outro estado, que está precisando muito de neurociência, você atende o fulano? E era um caso grave, gravíssimos, assim, de violência sexual na infância, ele estava todo afetado por aquilo, tal. Eu falei, atendo. Então, comecei a fazer as sessões de neurociência com ele, não era nem constelação na época. Só que ele gostava de falar muito sobre ele precisava contar as coisas. Eu falei, bom, eu não sou psicoterapeuta, o meu trabalho é com trauma. Eu vou tratar a reorganização do sistema nervoso dele, vou tratar isso, mas eu peguei e indiquei a minha terapeuta, falei, olha, ela é psicoterapeuta, ela vai te ajudar nisso que você quer compartilhar, que você quer falar, e eu não sou dessa área. Minha área eu vou tratar só a memória celular, eu vou trabalhar a memória celular do trauma. E aí eu encaminhei para essa minha psicoterapeuta, depois eu encontrei o rapaz, ele sumiu. Falei, nossa, não quero, fugiu do tratamento, né? Era para fazer, depois terminasse lá, ou concomitantemente, enfim, sumiu. Falei, bom, paciência. Encontrei com ele na rua, ó, São Paulo, tamanho que é São Paulo, eu encontrei ele na rua, imagina. Ele falou assim, ah, fulana falou que não era mais para fazer terapia com você. Eu falei, oi? Aí eu, sabe, começo a juntar as coisas e minha área era totalmente diferente. O meu trabalho é com neurociência, constelação, não é psicoterapeuta. Aí eu passava mal, enfim, aí eu fui vendo a inveja da pessoa. Mas no começo eu era bobinha, não percebia. Agora eu tô mais calejada, já tá mais, a casquinha aqui tá mais dura, sabe? E aí eu já desenvolvi um monte de técnicas de defesa psíquica, limpeza e proteção energética, porque eu fui aprendendo com muitas pessoas em muitos cursos em muitos lugares. Infelizmente, a gente está num planeta ainda de muita baixa de uma vibração muito baixa, né? Tá? Deixa eu ver. A partir de 400 Hz você sai da influência do ego sobre suas ações, mas somente a partir de 500 ficamos mais conectados com o sentimento de amorosidade e equilíbrio. Pois é, mas tem as armadilhas, Nancy, do nosso ego que a gente não percebe. E assim, fui conversando com uma pessoa na semana passada que ele me fez perceber uma parte minha na infância que gerava um negocinho assim no meu ego de controle. E aí eu falei, bom, eu preciso trabalhar isso. Então, vamos lá. Então, cada vez são camadas, cascas de cebola, cada vez mais eu preciso trabalhar isso. E tá ligado à minha infância. E foi falando sobre ego, estudando estoicismo, que eu cheguei a essa percepção. Ok, percebi. Agora vamos mudar. Como? Sozinha? Eu não consigo, eu preciso de ajuda terapêutica. Então, bora trabalhar isso. A evolução não para nunca, 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 nunca. Quanto mais evoluídos estamos, quanto mais a gente eleva a nossa frequência, menos nós somos atingidos também
por essas energias de inveja. Por quê? Porque temos menos pontos cegos em nós mesmos, né? Deixa eu ler. É que eu estou lendo aqui os comentários enquanto vocês estão mandando aqui no WhatsApp para mim. Sim, se leva em conta a influência espiritual, Lília, mas é o seguinte: a influência espiritual, ela só tem conexão se tiver brechas no nosso campo áurico, senão não consegue conectar. Eu estava ouvindo outro dia a Mônica de Medeiros, falando sobre uma inveja que ela sofreu, uma inveja, assim, destruidora, que era, assim, que destruía ela, né? Ela não falou quem era, enfim. Mas ela falou, assim, que era difícil se livrar daquela energia. E o dia que ela conseguiu, ela falou que foi de coração, que ela conseguiu pedir para a espiritualidade, para quem acredita, é um depoimento de uma médica que tem um centro aqui em São Paulo, chama Casa do Consolador, e ela falou assim, eu quero que essa pessoa seja, eu também conheço a Mônica pessoalmente, eu quero que essa pessoa seja meu filho ou minha filha numa vida futura. A hora que ela sentiu isso, desconectou. Portanto, se aquela pessoa mandava energias, pensamentos, sentimentos obsessores para a Mônica, isso parou de acontecer quando ela mudou o padrão vibratório, ela entrou numa compaixão por aquela pessoa. Enquanto ela estava numa vibração de raiva, conectava, né? Claro, enquanto a gente não consegue mudar o nosso padrão, a gente tem que se proteger, a gente tem que fazer isso sempre. Brechas no nosso campo áurico, a nossa aura, brechas emocionais, mentais, a nossa aura se retrai e abre brechas para obsessão, seja uma auto-obsessão de uma personalidade ou espiritual mesmo. Eu sei que eu vou procurar ainda na internet, que eu só ouvi uma pessoa que viveu com o Chico Xavier falando, que era dificílimo medir o campo áurico dele, de tão expandido que era o campo áurico dele. Portanto, os pensamentos e sentimentos dele eram sempre muito elevados, para ter uma aura daquele tamanho. Por isso que era muito difícil acessar e sempre tinha brecha. Eu lembro uma vez que ele falando que ele tropeçou, Chico Xavier tropeçou. E aí, na hora, o Emmanuel, né, na mente dele, agradeça. Ele, nossa, mas eu vou agradecer que eu tropecei, eu caí. Agradeça, agradeça, agradeça. Aí ele, ai, meu Deus, muito obrigado por esse tombo, por essa queda, tal. Né, ele sentiu aquilo, falou aquilo. E aí depois ele foi perguntar para o Emmanuel, mas por que eu tinha que agradecer se eu caí? Eu tomei um tombo. Aí ele falou, eram energias que queriam te desequilibrar. Eles estavam procurando uma brecha no seu campo de energia, no seu campo áurico. Conseguiram fazer com que você tropeçasse para que conseguissem te acessar. Olha isso. Então, quando a gente está bravo, quando a gente está triste, quando a gente está magoado, quando a gente está decepcionado, nós somos humanos. Que bom que existem técnicas de defesa, de limpeza e proteção, porque a gente não consegue ficar 100% do tempo vibrando, que eu falo uma vibração de Buda, sabe? 100% do tempo do amor. Uma hora a gente é humano, a gente está em evolução ainda, a gente não está naquele nível. Infelizmente. Mas um dia chegaremos, aí a gente não vai precisar ficar lá com as ervas, incensos, banhos, geometria sagrada, ou porque, assim, tudo é mental. Eu conseguiria me limpar mentalmente? Conseguiria, mas às vezes eu tô tão sugada energeticamente da troca de energia, porque a gente está numa vibração no planeta ainda muito baixo, ainda muito baixo. E eu estou numa sociedade, eu vou para a rua, me conecto com pessoas e eu perco energia. Se eu só, às vezes dependendo do lugar que eu vou, né? Que nem ontem, eu fui num lugar que era uma loja muito grande, muito movimentada. Tem muita gente. Mesmo que eu não me conectasse energeticamente com as pessoas ali, porque eu não conheço ninguém, fui só comprar um negócio lá, eu voltei cansada, porque troca energia. Um cansado, eu falei, vamos tomar um banho de limpeza, de defesa, limpeza e defesa. Existem ervas específicas para isso.
para levantar a minha energia. Porque uma hora que baixa, depois é uma tristeza aqui que acontece, eu sou ser humano, depois é não sei o quê, baixou a energia, certo? E aí a gente acaba sendo alvo, né? Então, Luiz, você fala que não sabe como é a sua disponibilidade nesse final de semana? Dá uma olhadinha, a gente se fala pelo WhatsApp, eu consigo manter esse valor até hoje, tá? Me manda no WhatsApp ali. O banho que eu recomendo nesses casos, a gente vai aprender no curso, na imersão. E também o curso vai ficar gravado por 1 ano. Você vai ter acesso a esse curso gravado por 1 ano, se você quiser, tá bom? Bom, gente, mais dúvidas? Dá uma palhinha? Ai, é que tem modo de fazer meio grande aqui. Depende do sentimento que está envolvido. Ficou mudo para você? Como assim, Nancy? O seu som? Mas você me ouve, né, Nancy? Ah, desde Chico? Não mexi em nada aqui. Não mexi em nada aqui. Todo mundo tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Então, tá. Deve ser no... Porque às vezes meu gato pula no teclado aqui, mas não é o caso. Então, tá bom. Bom, gente, qualquer dúvida, me manda no WhatsApp. Gratidão pela paciência. Vou mandar um oi pra Rita aqui que eu tô sentindo. Depois eu mando umas palhinhas do curso. Do curso de limpeza. Porque eu tenho uma pessoa que eu conheço, que eu sigo na internet, ele fala assim, eu não vou ensinar, como é que ele fala? Macumbinha gourmet, que é banho disso, banho daquilo, porque depende do que a pessoa está precisando. Que às vezes a gente dá uma receita geral, né? Mas não é o caso para aquela pessoa, não é uma macumbinha gourmet. Mas, por exemplo, alegria é banho de alecrim. Pronto, dei uma palhinha. Então, se você está triste, banho de alecrim todo dia. Pode comprar um pé de alecrim, banho de alecrim todo dia, para ajudar a levar a sua frequência, se você está triste, se esse é o caso. Pode fazer mais uma pergunta, claro, Lília. Estou te aguardando aqui. Tem mais pergunta, Lília? Ah. Como um banho de ervas pode mudar a sua aura? Eu vou mandar um e-book para você. Mudar a sua energia? Porque existem ervas que trabalham na energia de limpeza, ervas que trabalham na energia de proteção, ervas que trabalham na energia de equilíbrio. Então, por exemplo, todos os remédios, eles vêm da natureza. A Novalgina de pirona tem um princípio ativo extraído de uma planta, né? Então, os incensos, aquela erva queimada, vai para o ambiente. Tem uma que eu passo, que eu queimo. Assim, gente, parece que o ar ficou mais leve, mais respirável, porque aquela planta, ela tem a capacidade de limpar miasmas, que são formas, pensamentos e sentimentos. Então, se eu não estou com a minha capacidade mental a toda, porque eu estou exausta, porque eu estou cansada, eu vou usar os princípios ativos das ervas, seja em infusão, seja no ar, por exemplo, né? Certo? Mais alguma dúvida? Eu vou mandar o e-book. Você mandou no WhatsApp, eu quero o e-book para eu pegar seu telefone, e aí eu mando lá. Eu tô vendo aqui o PowerPoint. Bom, gente, é isso. Então tá bom, aí eu te mando o e-book. Certo? Gratidão. Semana que vem a gente se vê nesse canal aqui às 15 horas. Ah, e sábado agora. O boldo também é maravilhoso. As macumbinha gourmet. Sábado agora, 2 da tarde,
eu vou fazer duas constelações online, 100% online, e para assistir e participar é gratuito, tá? Então, quem quiser assistir, participar como representante gratuitamente, também me manda um oi no WhatsApp para eu mandar o link de acesso ao Zoom e a gente participar dessa constelação, tá bom? Gratidão a todos, super bem-vindos e até a próxima. Beijos.